Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. Está escrito assim a palavra. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos voltar um pouquinho atrás na história, mas na frente nas Escrituras. Vamos ler Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Vamos tomar um outro texto que está lá em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué fica logo depois de Juízes. Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. Gênesis, voltemos lá para Gênesis.
capítulo 18. Como o texto é muito lindo, eu vou ler 3 versículos, mas a ênfase é o versículo 19. Então, o versículo 17 diz assim, ó: E disse o Senhor Deus: Ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Tá? Essa palavra aqui no original é eleito. E é esse o primeiro assunto que eu quero tomar com os irmãos sobre a vida de Abraão, a eleição. E hoje nós vamos estudar essa doutrina, se assim o Senhor permitir. E eu estou usando esses textos de pano de fundo para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que, por ser polêmico, ele dificilmente é tratado à luz das Escrituras na igreja. Mas é um dos luzeiros da nossa fé. Né? Então, aqui, na minha tradução, está o tenho conhecido, mas alguém tem uma tradução aí que está escrito o tenho elegido, ou escolhido, ou eleito? Alguém tem uma tradução assim? Escolhido. Tem mais alguma outra tradução ou não? Muito bem, mas essa palavra no original significa eleito, tá? Porque eu tenho eleito ou elegido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos ler mais um versículo que está em Gálatas, lá no Novo Testamento, tá? Gálatas fica depois de 2 Coríntios e antes de Efésios. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Achamos? Gálatas 3, 29 vai dizer assim: E se sois de Cristo... Vou começar do verso 27. Porque todos quantos fostes batizados para dentro de Cristo, já vos revestistes dele. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não é lindo o texto? Então, no capítulo 18, nós vimos Deus falando que tinha escolhido Abraão e que ia fazer dele assim, um luzeiro para que, através do testemunho dele, os seus filhos fossem ordenados. Ou a sua descendência fosse ordenada. Ou seja, nós temos um luzeiro, um homem, que viveu uma experiência com Deus completa. E olhando para a vida dele, para a obra do Senhor na vida dele, nós vamos descobrir que tudo isso é nosso em Cristo. Então, nós precisamos falar de cada um dos aspectos da vida de Abraão, porque essa jornada de Abraão é um farol para nós. Então, ele é um luzeiro. E as experiências dele, né, são tudo, assim, as experiências espirituais, são tudo coisas celestiais, maravilhosas, que deve ser a experiência da vida cristã. Por exemplo, quando nós estudarmos a vida de Abraão, nós vamos encontrar 4 altares na vida de Abraão. E altar significa consagração. Então a gente pode dizer que no caso de Abraão, consagração não era ficar um dia sem comer, como a gente aprendeu na religião. Não é verdade? Consagração na vida de Abraão, ela vai acontecer de maneira gradativa. De acordo com a luz que ele recebia, ele se entregava àquele que falava.
E então aquela luz foi avançando, 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 até aquele dia em que ele chegou lá no Monte de Moriá e inaugurou Jerusalém, quando ele ofereceu o seu filho, ali sobre aquele altar, o seu último altar, ali a inauguração de Jerusalém. Por quê? Porque ali é o lugar da adoração, mas também é o lugar do sacrifício, aí é o lugar da edificação da casa de Deus, ali é o lugar onde vai se tornar o centro da vida espiritual dos filhos de Abraão. Mas o primeiro que foi lá foi Abraão. Então, a vida de Abraão tem muito a nos ensinar. E tem um versículo que resume também a vida de Abraão, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, versículos 29 e 30. E aqui diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sim, nós temos isso na história de Abraão. Ele é chamado, ele é justificado, ele é santificado e ele é glorificado. Quando ele se torna um imitador de Deus, ele está glorificado. Porque você olha para Abraão e você vê na vida de Abraão, nas ações de Abraão, né, aquilo que aponta para o nosso Deus. Ou seja, Deus não tem vergonha, quando ele vai se revelar ao seu povo, de dizer assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus fez nesses três homens um testemunho único. Um testemunho único. Então, esses três homens têm um testemunho único de quem é Deus. Tanto que Deus não se envergonha de ser conhecido por nós como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem dera, né, daqui 500 anos, algum descendente nosso, né, crente em Jesus, fale de Deus assim, ó, o Deus do meu tataravô. O Deus do meu tataravô, Valdir Sanitar. Ah, que peso, né, Valdir? Que peso. Mas antes da questão da predestinação, nós temos o chamado. E nós lemos alguns textos aqui que mostram o histórico de Abraão. E é importante isso, porque quando nós olhamos para o luzeiro, nós temos dificuldade de ver que Abraão, ele era um homem comum, no meio de um povo comum. E nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso, que o mundo tinha caído, né? O homem, ele caiu no pecado, depois ele caiu na carne, e depois ele caiu no mundo. Né? Quando a gente fala do mundo, a gente está falando de Babel. Caiu na religião, caiu nas organizações, caiu naquela coisa da sociedade, e esse foi o lugar para que o homem foi parar. Né? E Terá não era diferente. E nós vimos isso lá em Josué. Porque alguns irmãos vão dizer para nós que Terá era um homem de Deus. Mas Josué vai dizer para nós na palavra que Terá e seus pais eram idólatras, como todos os caldeus. Então a gente precisa entender isso. Abraão, né, ele não foi criado numa base bíblica, numa base de testemunho, numa base de conhecimento de Deus. Não, não. Abraão estava lá, na Babilônia, no meio de um povo perdido, perdido, perdido. E seus pais também eram perdidos. E o Senhor chamou ele. Ou, vou usar essa palavra, tá? O Senhor escolheu ele. E não tem como a gente fugir disso. A gente poderia tentar escapar disso, né? Falar assim, não, foi Abraão que aceitou Jesus, vai na Babilônia. Né? Porque se ele não aceitasse, ele estava perdido, né? Não, não aconteceu isso lá na Babilônia em lugar nenhum na Bíblia, tá? Esse negócio de aceitar Jesus é coisa do século XIX. É bem recente. Mas o Senhor chamou Abraão lá, no meio daquela bagunça, com um propósito: fazer dele um luzeiro, trazer dele uma família
e de dentro dessa família trazer um filho, que por meio daquele filho, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eu vou escolher a voz. O Senhor escolheu. Então, sabe, irmãos, esse assunto da eleição é a barreira para nós. Então, hoje eu quero tratar com vocês desse assunto à luz das Escrituras, de uma maneira bastante resumida, mas quando surgir as dúvidas, nós podemos sentar junto e continuar com esse assunto, porque eleição, irmãos, é uma doutrina, não é uma heresia, é uma doutrina. O problema é que nós transformamos a doutrina da eleição numa heresia, quando nós pegamos ela de uma maneira errada e nós colocamos a eleição como uma base para a salvação. Não. Nós precisamos entender o seguinte, que a eleição de Deus, e essa palavra nós vamos encontrar algumas vezes na Bíblia, tá? Direcionada para Abraão, uma vez. Direcionado para Jacó, várias vezes. Direcionada para Jesus, uma vez também. E direcionada para a igreja, 2 vezes. Então, é muito importante a gente saber disso. É muito importante a gente saber disso, que a igreja, quando eu estou falando a igreja, não estou falando do sistema religioso. A igreja, todos aqueles que estão em Cristo, são os eleitos. Entende isso? Então você precisa entender isso, que em Cristo você é um eleito. Isso está escrito lá em Efésios. Vamos ler lá o texto, para vocês não falarem assim, não, Jonas, você está inventando essa história. Efésios capítulo 1, versículos 3, 4, 5 e 6. Ó, essa frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ela termina no versículo 14. É uma frase só, tá? Ela começa aqui no bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ela termina no versículo 14. Então eu vou ler só uma partícula dela. Vou ler apenas 3 ou 4 versículos, mas é muito maior a frase. Então ela começa assim, olha. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Guarda bem essa frase. Nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então nós encontramos essa preposição algumas vezes aqui, tá? Dentro dele. E dentro dele nós encontramos a eleição. Ou seja, nós somos eleitos em Cristo. Eleitos nele. Muito importante isso, tá? Porque na nossa experiência cristã, nós podemos dizer assim, ó, com respeito a esse assunto terrível de eleição. Falo terrível porque se criou aí uma ideia que se a pessoa não for eleita, ela não vai ser salva. E só o eleito é que vai ser salvo. Que a gente tem que pregar para o eleito, porque quando o eleito ouvir, ele vai responder. E se não for eleito, pode fazer o que ele bem quiser, que ele não vai conseguir salvação. Essa é a heresia da eleição. Entende? Mas eu posso dizer para você assim, que o plano de salvação é Cristo. Deus não deu a eleição para nós como plano de salvação. Ele nos deu Jesus. Então nós podemos dizer assim, que todos nós, né, estávamos como Abraão lá na Babilônia, correndo em direção ao inferno. Então nós encontramos no caminho, sabe, uma porta com uma placa escrita assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que foi oferecido para nós e para o mundo todo. Graças a Deus. Esse é o plano de salvação. Mas para que o plano de salvação chegasse até nós, Deus teve que eleger Abraão. Tirar ele daquele lugar
trabalhar com ele, né? E aí fazer com que dele nascesse um filho chamado Isaac. De Isaac nasceu Jacó e Esaú, né? Um profano e um enganador. E o Senhor, né, trabalhou com os dois, mas foi Jacó que respondeu ao Senhor. Foi Jacó que foi tratado pelo Senhor. Foi Jacó que foi transformado pelo Senhor. Enquanto Esaú, ele pegou aquela bênção que ele tinha nas mãos e falou assim, ó, isso aqui é para o futuro, eu quero alguma coisa para já. Então ele trocou aquela bênção que ele tinha por uma sopa. Né? Então, não só isso, tá? Ele também escolheu com quem ele queria casar, escolheu como queria viver a vida dele, e depois, quando ele se arrependeu, já era tarde. Ele demorou para se arrepender. Quando ele se arrependeu, já era tarde. Todavia, Jacó, né, que também era uma praga, talvez até pior que Esaú, Jacó respondeu. Jacó respondeu, Senhor. O Senhor se revelou a ele e ele respondeu, Senhor. E nós vamos chegar lá. Quando nós chegar lá no 6º dia, nós vamos estudar a vida de Jacó. Mas então nós vamos encontrar essa palavra com respeito a Jacó, que o Senhor escolheu a Jacó. E nós vamos encontrar em Isaías uma profecia sobre o eleito de Deus. Eu quero ler isso com vocês. Israel tem a ideia distorcida da eleição, tanto que quando o Senhor chamou João Batista pregava contra aquela falsa ideia de eleição, quando o Senhor dizia para ele assim, ó, vocês estão firmados no fato de que vocês são filhos de Abraão. Né? Mas Deus pode fazer dessas pedras filho de Abraão e o machado já está aí para cortar tudo que é do velho homem. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, o 2 e o 3 para vocês verem que é um texto que fala de Cristo e não da nação de Israel ou até mesmo de Jacó, mas fala diretamente de Cristo. Então é uma profecia. E diz assim, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, ou aos povos. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Então, aqui eu só queria destacar isso, tá? Que essa profecia aponta para Cristo como o eleito. E nós vamos encontrar mesmo no livro de Isaías alguns outros textos que vai falar sobre Jacó como o eleito e também Israel, ou seja, a nação de Israel, como um povo eleito. Quer ver? Deixa eu achar aqui só para mostrar para vocês essa questão. Olha aqui, ó, em Isaías 43, versículo 10, diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Isaías 41, versículo 8, diz assim, ó, porém tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Muito bem. Então, nós vimos de uma maneira simples, né, bastante resumida, que o Senhor escolheu Abraão, o Senhor escolheu Jacó, o Senhor escolheu Jesus, e nele o Senhor nos escolheu. Então, essa doutrina da eleição, ela nos traz essa realidade, que todo aquele que creu no Evangelho é descendente de Abraão, é um eleito em Cristo Jesus.
Então, como eu estava falando daquela porta, que todos nós passamos por ela, né? Ela não estava escrito assim, ó, exclusivo para os eleitos. Não. Ela estava escrito assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sabe, o Senhor Jesus se tornou esse estandarte para todo mundo. O filho de Abraão, o eleito, lá na cruz, ele abriu essa base para que o mundo todo fosse salvo. Está escrito isso, gente. 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 2, está falando sobre Jesus, né, nosso advogado, fala assim, ó, e ele é a propiciação pelos pecados nossos. Ó, que lindo isso, né? Mas não termina aí a frase. Ele fala assim, ó, mas não somente os nossos, senão que pelos pecados do mundo inteiro. E quando nosso Senhor Jesus pregou o Evangelho, ele disse assim, ó, nosso Senhor, tá? Nosso Senhor, quando ele pregou o Evangelho, ele falou assim, ó, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ele disse assim, ó, todo que o Pai dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? João, quando vai falar do Evangelho para nós, né, ele vai pegar aquele assunto de Jesus com Nicodemos, e a parte, vamos dizer assim, o coração daquele assunto é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então lembra disso, salvação, tá? Não é por causa da eleição, a salvação é por causa do eleito. O eleito foi para a cruz. Fazer o quê? Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele foi para a cruz como o último Adão, morrer a morte que era nossa, para nos introduzir nele e nos conceder a sua vida de ressurreição. Por isso eu digo que a porta da salvação, ela tem uma placa sobre ela que não é escrito eleitos, é escrito arrependei-vos, pecadores, perdidos, e creiam no Evangelho. Só que tem uma coisa, uma vez que você, como pecador, você se rendeu ao Senhor como pecador, você foi colocado para dentro dessa porta. Porque você foi colocado para dentro de Jesus. Jesus disse assim, ó, tá lá no capítulo 10, versículo 9 do Evangelho de João. Ele diz assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Não é lindo isso? Então nós podemos dizer assim, né, que essa placa, arrependei-vos e crede no Evangelho, também poderia estar escrito só assim nela, ó, Jesus. Porque ele falou assim, eu sou a porta. Então, pro lado de fora estava escrito assim, ó, Jesus, né, o Evangelho. Agora tem uma coisa, todos aqueles que creram no Evangelho e entraram por essa porta, se eles olharem para trás, eles vão descobrir que pro lado de dentro tem outra placa. Sabe o que está escrito nessa placa pro lado de dentro? Eleitos. Eleitos. Não é lindo isso? Todo aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador é um eleito. Eleito aonde? Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Não foi quando Deus chamou Abraão lá na Babilônia. Foi antes da fundação do mundo. Sabe, eu gosto muito de pensar. E às vezes eu me pego pensando, principalmente quando eu estou acordando ou quando eu estou quase dormindo. Eu me pego pensando como seria a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho antes da fundação do mundo. Quando não tinha nenhum planeta, nenhuma estrela, nenhum cometa, quando não tinha nada. Só tinha o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, né, como diz a palavra, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Eu fico imaginando isso, sabe? Né? O Pai encontrando no Filho tudo o que ele mais amava. O Filho encontrando no Pai tudo o que ele mais amava. E o Espírito Santo permeando essa relação de amor perfeita, completa, graciosa, onde não falta nada, né? E um dia, nesse relacionamento de amor, dia eu falo, porque nós somos limitados a essa coisa de dia, mas não é dia, porque o nosso Deus, ele é atemporal.
Mas eu posso dizer assim que na medida que esse relacionamento vai se estreitando, o filho faz uma descoberta dentro do coração do pai. E o pai faz uma descoberta dentro do coração do filho. E essas descobertas, elas se casam. Porque o pai, ele é pleno com o seu filho. Mas há um desejo íntimo dele de ter uma casa cheia de filhos, semelhante ao seu filho. Então o filho fala assim, é isso que o pai quer? Eu também quero. Mas o pai, quando ele toca o coração do filho, ele vê que o filho está desejoso de repartir aquela relação com muitos outros filhos. Então há um plano estabelecido ali. Vamos criar o universo, e do universo sairá essa família gloriosa, né? Daquele planetinha pequenininho que nós colocaremos lá no sistema solar, sairá essa família de filhos para desfrutar desse propósito. Mas como que será isso? É necessário que haja um sacrifício. Então, quando o Senhor se apresenta, né, como o cordeiro, para que a obra seja plena, é preciso de um cordeiro. Como o Senhor se apresenta como cordeiro, ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Não é lindo isso? Não é magnífico, maravilhoso, estupendo? Esse é o Senhor. Então, quando Abraão é escolhido por Deus e chamado, nós começamos a ter uma ideia do que está no coração de Deus. Então nós podemos dizer assim, que aqui na nossa economia, o Abraão é o primeiro eleito, baseado nas Escrituras. Então o Senhor o escolheu com a finalidade de, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Não é abençoar todos os outros eleitos, é abençoar todas as famílias da terra. E sabe como que todas as famílias da terra foram abençoadas? Quando o Filho amado completou a obra lá na cruz do Calvário. Sabe, quando ele completou a obra, ele deu um brado lá. Está consumado. E por causa daquela obra, nós, miseráveis gentios, podemos fazer parte dessa família celestial que começou lá com Abraão. Então, irmãos, essa é a doutrina da eleição. E nós precisamos compreender ela assim. Foi Deus que escolheu Abraão. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que justificou Abraão. Foi Deus que santificou Abraão. Foi Deus que glorificou Abraão. Não é lindo isso? O mesmo Deus que fez tudo isso com Abraão também nos chamou para sermos luzeiros nesse mundo, como foi Abraão. Então, por isso, ele nos colocou em Cristo, nos elegeu. Então, você tenha certeza disso. Você que creu no Evangelho, independente da maneira como você está vivendo, você também é um eleito, predestinado a ser conformado à imagem do próprio Filho de Deus. Não é maravilhoso isso? Abraão, ele poderia ter rejeitado? Irmão, eu creio que poderia ter rejeitado. Tanto que Abraão, né, nas próximas reuniões, nós vamos estudar sobre outros assuntos, né? Porque eu estou falando do chamado hoje. Né? A primeira parte, o chamado. A gente vai ver que esse chamado para Abraão, ele foi um chamado de um Deus paciente, longânimo, compassivo, misericordioso. Porque o Senhor foi lá no meio dos ídolos e falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou abençoar você, vou fazer de você uma bênção para todas as famílias da terra. Né? Só que Abraão, ele leva um tempo para responder aquele chamado. De certa forma, né, ele vai sair da Mesopotâmia e vai até Arã. De Ur a Arã. Dizem os historiadores que Ur era o lugar onde o deus Lua era venerado. E Arã também. E o pai de Abraão era um adorador da lua. Então, por isso que quando chega em Arã, ele fala assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Abraão, ainda que ele foi chamado
a sair da terra e da parentela. Quando ele vai responder? Então, fica muito claro isso lá no assunto de Estevão. Depois que o seu pai morreu. Depois que o seu pai morreu, ele saiu da terra, que ele cruzou o rio. Mas ele ainda não saiu da parentela, porque ele arrastou com ele o seu sobrinho Ló. E nós vamos descobrir que enquanto os dois não ficam ricos e não tem muita coisa, eles não se separam, né? Parece que tem uma coisa que Deus usa também, né? É só ter muito dinheiro, né, que a gente se divide, na verdade. Porque não tem mais, não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Quando não tinha dinheiro, os dois eram um só, né? Mas chegou o dinheiro, agora não sou mais um não, é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Que tragédia que nós somos, né? Então, mas depois disso, depois que Ló escolheu ir para Sodoma, então aí cumpriu a obediência de Abraão. Só que o Senhor, ele apaga as nossas transgressões. Ele não tem prazer de ficar lembrando do nosso passado. Então, quando o escritor aos Hebreus vai falar sobre a fé de Abraão, sabe como ele fala? Ele fala assim, ó, Abraão, quando chamado, obedeceu, glória a Deus, e foi para uma terra que o Senhor lhe mandou. Não tem nada de errado na palavra, irmão. É que o Espírito Santo, que estava lá, sabe, na pena do escritor aos Hebreus, não tinha nenhum motivo de colocar os detalhes dos caminhos de Abraão. Né? Nós temos os detalhes, graças a Deus, na Bíblia. Mas quando a gente chega em Hebreus, o que a gente tem é isso, ó. Abraão, quando chamado, obedeceu. Amém. Deus nos chamou, irmãos, também, em Cristo Jesus. Deus nos chamou pelo Evangelho. E Deus nos colocou dentro do Senhor Jesus. Nós estamos nele. Não é maravilhoso isso? Está escrito isso, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E em Cristo todos nós somos os eleitos. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, né? E a desfrutar dessa verdade. Porque a eleição não é uma especulação para ser anunciada para os ímpios para criar confusão. Porque você tem que entender isso. O homem, na sua cegueira espiritual, ele não é capaz de entender absolutamente nada do Evangelho. Nada, 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 nada. E quando você leva um assunto dessa monta para o ímpio, você vai escandalizá-lo com o assunto. E você não vai conseguir explicar nada para ele. E ninguém aqui é chamado para pregar a eleição. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Mas todo filho de Deus precisa experimentar essa realidade, da certeza de que você é um eleito em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por essa porção da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos as doutrinas que nos são apresentadas na vida de Abraão. Ajuda-nos também, Senhor, a conhecermos o caminho que nos é apresentado na vida de Abraão. Mas muito mais do que isso, ajuda-nos a conhecer aquele que chamou, que justificou, que santificou e que glorificou Abraão como nosso Deus pessoal, que está fazendo essa obra agora em todos os seus eleitos. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.